Olá, todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso bate-papo semanal para falar de autoconhecimento a partir das emoções e das escolhas da vida adulta. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida mais consciente. Gente, o tema de hoje eu vou falar para vocês que tem sido um dos mais pedidos, porque nas redes sociais a gente já começou a fazer contagem regressiva da nossa volta para o Brasil. E uma das perguntas que eu tenho mais recebido ultimamente é: vocês vão voltar? Por que vocês estão voltando? E para gravar esse episódio, eu resolvi trazer um convidado mais que especial. Vocês ouvem falar dele praticamente em todos os episódios, que até ele mesmo fala, mas gosta de mencionar meu nome, né, gente? E é a primeira vez que ele participa. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos dar as boas-vindas para o Samuel, meu excelentíssimo marido. A gente vai gravar esse tema juntos para falar para vocês um pouquinho do nosso ponto de vista, o nosso momento de vida, por que a gente decidiu voltar, por que para a gente faz sentido. E aí, Samuel, seja bem-vindo ao podcast. Oi, pessoal. Gente, ele tá mexendo a mão dando oi mesmo, tá? Bom, primeiramente eu queria dizer que o termo correto é esposo, não é marido. Ah, é? Ele não gosta desse termo marido. E vocês já viram que hoje tem comédia. Estamos aí, né? Vamos ver o que deu essa bagunça aí. É isso aí. Bom, aí a gente resolveu, gente, começar falando um pouquinho sobre a diferença da nossa expectativa de quando a gente veio, né, para o Canadá em 2021, versus a realidade do que a gente encontrou aqui. Então eu gosto muito de frisar que é a nossa experiência, o nosso ponto de vista, né? Não queremos e não iremos e não podemos, e não é a nossa intenção influenciar a decisão de ninguém, mas contando um pouquinho da nossa experiência, que eu acho que pode ajudar também num contexto geral, quem está nessa dúvida, ou quem pensa um dia em voltar para o Brasil também, pode ser que ajude. Samuel, o que você imaginava antes de migrar, a expectativa que você tinha no Brasil, né, antes de migrar? Bom, antes de migrar, eu imaginei o melhor cenário possível, né? Eu acho que no final acabou sendo até uma espécie de, hoje olhando para trás, um pouco de ingenuidade, de acreditar em tudo, assim, porque uma coisa que a gente ouvia muito, né, antes da gente vir para cá. O brasileiro está precisando, o Canadá está precisando de brasileiros. Gente, o Canadá precisa de gente. Se é brasileiro, se é indiano, se é americano, se é whatever, entendeu? Mas não necessariamente estava precisando de brasileiros. Mas aí a gente ouve isso de uma certa forma, acredita que, poxa, nossa, legal, vamos ser bem recebidos lá, vai ser um diferencial ser brasileiro, você valorizado, né? E não é bem assim, né? Primeira questão foi ter acreditado demais e, no final, entender que, de certa forma, nem tudo era informação, muita coisa era só propaganda, né? E propaganda é isso. Ele vai querer te vender algo, nem que seja um sonho, tipo assim, vem aqui, chega aqui que vai dar tudo certo. E qual era o seu sonho antes de migrar? Porque as pessoas podem ouvir isso e não necessariamente imigrar, porque tem, obviamente, várias questões financeiras e tudo mais. Mas a gente tinha um objetivo por imigrar. Hoje também, olhando aqui, né, depois desse tempo, eu acho que eu entendi que existia um sonho meu, que era morar no exterior. Eu acho que a gente vê a todo momento, assim, nos filmes, nas séries, em tudo que a gente consome. E aí a gente tem uma visão de que tudo aqui é muito melhor. E é lógico que tem coisas melhores, mas tem coisas piores. Então não é tudo é melhor. Não é essa ideia de que estar aqui vai ser melhor para você, brasileiro, para mim, sabe, eu acho que o que é melhor e o que não é melhor para cada um é uma coisa muito particular.
E aí, só quando você vive, você entende que, ah, poxa, lá era melhor mesmo. Então, essa ideia que foi crescendo comigo de TV, de tudo, foi de que, tipo assim, cara, morar fora é o suprassumo, né? Uhum. É, morando fora você vai conseguir ter coisas que no Brasil seria mais difícil, você vai conseguir ter uma vida muito mais fácil, né? Porque se você consegue ganhar mais, naturalmente você pode então, de repente, até trabalhar menos, porque se você está ganhando mais, digamos assim que, por exemplo, você não precisa dobrar o seu turno. Você pode trabalhar das 9 às 5 e você vai ter um salário legal. Então, todas essas coisas circundaram essa ideia de que morar fora vai ser lindo e maravilhoso. Não é bem assim. Para mim, um pouco assim, né, da expectativa. Eu não tinha desde cedo a expectativa, né, de morar fora, mas quando começou a surgir essa possibilidade, o que me motivou foram alguns aspectos, né? Então, o poder aprender outra língua é realmente uma coisa que eu queria, visto que o Gui faria o intercâmbio, ele já tinha escolhido fazer, e aí a gente começou a pesquisar, fomos até, a gente foi em reuniões, de negócio de college, de faculdade e tal, e aí a gente começou a pensar nessa possibilidade, assim. Eu vim muito motivada em aprender outra língua, em ter essa vivência no exterior, de saber como é que era viver fora, eu queria muito esse senso de liberdade. Eu até falei em outros episódios, assim, que eu imaginava que eu fosse me sentir livre, sabe? De sair do meu lugar, sabe? Mas que fosse algo assim muito extraordinário, sabe? Mas é isso, acho que de uma certa forma, é isso que a gente tem incutido na nossa cabeça, que a gente está num lugar inferior. É o tal do sonho americano, o sonho canadense, o sonho, Cara, o sabe? sonho europeu. Então eu tinha um pouco isso, assim, dessa questão de liberdade, de aprender outra língua, de ter essa vivência e tudo mais. Então era basicamente isso que eu tinha de expectativa. E sim, também por conta da sua área, né? Porque se fosse uma área com profissão tipo qualificada, exemplo, dentista, médico, eu não ia me motivar muito para vir, de verdade, assim, porque eu sabia, por exemplo, que a minha área seria uma área que eu precisaria tirar certificações e não era uma área que eu conseguia simplesmente chegar e atuar, né, que é a área financeira que vocês sabem. Agora, a do Samuel, ele não precisaria fazer college, tirar certificação para poder atuar na área. Ele é engenheiro de software e aí a gente falou, poxa, uma oportunidade também dele ter essa experiência internacional. Então, foi esse conjunto que me motivou e que eu também vim, né, buscando algo melhor do que a gente tinha no Brasil. Sim. A expectativa era essa. E aí, eu queria falar um pouquinho, Samuel, o que você achou que foi melhor do que você esperava e o que você achou que foi pior do que você esperava? Se você puder fazer um balanço, né? Porque aqui a gente tá há dias de voltar para o Brasil, a gente não sabe ainda como vai ser, mas o que para você sentiu que foi legal e o que não? O que foi mais difícil, eu acho que particularmente é a burocracia canadense. E assim, eu não estou falando a burocracia de documento, mas assim, o Canadá ele tem um ritmo dele, né? Que as coisas aqui são mais morosas, né? A gente está acostumado com um Brasil onde as coisas é muito papum. Você vai lá, as coisas acontecem. Aqui as coisas têm seu tempo e não é diferente para quem está arrumando emprego. Aqui o processo seletivo ele é moroso demais. É demais, mas assim, é num nível de às vezes eu me espantar de eles me ligarem para marcar a primeira entrevista para daqui a um mês. E aí, depois que você passa a primeira entrevista, a próxima vai ser daqui 15 dias. Era assim, tipo, 4, 5 etapas para conseguir um emprego, sem você saber se no final aquilo ia acontecer ou não, porque tantas coisas poderiam acontecer. Por exemplo, você não ser qualificado para a vaga, eles escolherem outro candidato, a vaga ser cancelada, ou em algum momento também você acabar desistindo da vaga, enfim. Mas eu acho que, para mim, o processo seletivo padrão do Canadá, porque, claro, né, vão existir processos diferentes para
para cada área e para cada necessidade. Eu acho que isso, para mim, foi um grande banho de água fria. Uma coisa que eu achei super positiva aqui é a tolerância que eles têm para a língua, né? Então, quando você conversa com qualquer um, eu não tive nenhum problema sobre o meu inglês, sobre o meu accent, o sotaque, sobre, de repente, conjugar algum verbo errado ou esquecer alguma palavra. Nunca. Eu acho que, assim, quanto a isso, eu senti de uma educação, assim, exemplar. E olha que, assim, eu trabalhei com muita gente, assim, de outros países. Então, trabalhei com chinês, com indiano, com paquistanês, trabalhei com russo, trabalhei... Então, assim, você vê vários tipos de sotaque. E, assim, teve gente em reuniões que eu participei que eu falei assim, gente, eu não estou entendendo nada, pensei eu comigo mesmo, né? Mas eu acho que quase ninguém estava entendendo, e era uma coisa tão carregada, mas mesmo assim eles faziam um esforço de entender, perguntavam de novo, tentava fazer de uma forma que não deixasse ninguém constrangido, e isso, assim, eu sempre achei fantástico. Bom, para mim, gente, o que foi melhor do que eu esperava? Eu acho que eu não vim com a expectativa tão alta, talvez, quanto a do Samuel. Eu tenho a tendência de ser bem. De tentar setar minhas expectativas, assim. Mas é claro que a gente vem, não tem como não vir com expectativa. Mas eu acho que, como a gente já veio para morar e pisou aqui pela primeira vez, eu acho que o que eu gostei muito foi de ter muita natureza aqui, de ser um país amplo, um país bonito, no sentido de organização, no sentido de limpeza. Como eu falei, essa parte de natureza eles prezam muito, então isso eu achei muito legal. Eles são super pet friendly. Gostei também, apesar de já saber disso, mas tem pessoas de todas as culturas, eu gosto muito disso. Então isso foi legal, assim, foi até melhor do que eu esperava. Eu realmente não conhecia o país, então eu achei tudo muito grande, assim, né? Tudo muito bonito. Bom, e para mim o que foi mais difícil é a forma que eu não sei se o Canadá, eu não sei se a estrutura, mas eles vão amarrando a gente no país de uma forma que a gente não consegue sair. O que eu quero dizer com isso? Então, eu vim, por exemplo, eu não gostaria de vir estudando, por exemplo. Eu precisei fazer uma outra pós-graduação, legal, tenho uma formação internacional, dentro da minha área, ótimo e tal. Só que assim, depois que você faz a pós-graduação ou o college que seja, aí eles começam, agora para a gente estender o visto, você precisa arrumar um trabalho. Aí, na época que eu apliquei, poderia ser em qualquer área, mas normalmente na área que você se formou. Aí depois você arruma o trabalho, aí eles estendem o visto. Agora, se vocês quiserem aplicar para o visto de residente permanente, vocês têm que tal coisa. Então, assim, eles começam um tem que, e você gastando dinheiro com isso, e dinheiro alto, tá? Bem alto. Então, eles começam amarrando você, que você, a hora que você vê, você está num efeito manada, seguindo o fluxo, e a gente acaba não parando para pensar, tá, mas será que é isso que eu quero? Será que tá de acordo? Ah, não, mas se você não quiser, tchau do país. O que você gastou ficou aqui. Então, assim, isso para mim foi o mais difícil, faz mais difícil do que eu imaginava. Porque eu imaginei, vou fazer o college, acabou, tenho visto lá, pego o PGWP. Eu sei que esses termos, para quem não vive aqui é um pouquinho complicado, mas visto de estudo, extensão para o visto de trabalho, traduzindo é isso. E eu fosse, por exemplo, voltar, né, para os clientes da consultoria, para o meu trabalho, não. Eu tenho que arrumar trabalho aqui CLT. Aí você arruma o trabalho CLT. Aí tem todo um processo que você precisa ficar indo. Agora, por exemplo, na cidadania. Para você ter a cidadania, você precisa morar aqui 1080, ela vai dias, e aí eles calculam. Então, tipo, você não consegue sair. Põe aí, sem brincadeira, uns 6, 7 anos que você tá preso
e não consegue sair. Aí a partir do momento que você pega a cidadania, aí que você tem um pouco mais de liberdade dessa questão burocrática de visto, eu digo, né? Porque outras coisas que a gente vai mencionar aqui são outras questões. Então isso foi bem pior do que eu imaginava. Bom, Samuel, e aí a gente falando agora um pouco sobre o quê? Sobre uma parte que pega, né? Que é a parte emocional. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha, né? A gente está trocando aqui, mas o que para você, assim, o que foi o maior custo emocional? E se você puder emendar um pouquinho, falar um pouco sobre o que você aprendeu, que você sentiu que foi um aprendizado nesse processo. Eu acho que ter morado fora, viver 5 anos fora do Brasil, me fez aprender mais sobre o Brasil até do que sobre o Canadá. Ou sobre mim, né, em relação ao Brasil, porque quando eu saí do Brasil, eu achei que ia ser muito tranquilo estar aqui, longe da minha cultura, longe das pessoas, longe, enfim, da comida, longe do clima. Achei que isso não seria um problema. Quando você percebe o quanto de você é a sua cultura, aquilo começa a pesar muito, porque você chega num país onde a comida vai ser completamente diferente, o clima vai ser muito diferente, as pessoas vão ser diferentes. Então você começa a sentir falta de uma coisa que você nunca sentiu falta, porque aquilo fazia parte do seu dia a dia sem até você perceber. Por exemplo, sol. Gente, ficar 5, 6 meses de inverno com pouco sol, com muito frio, tem uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso de sol, eu preciso de calor, eu preciso de um dia quente. Isso é devastador, e aí você começa a pensar, caramba, nossa, no Brasil tem 300 dias de sol, malemar 60 dias, pelo menos na região, né, onde a gente mora, lá no interior de São Paulo. Você tá longe da comida, da cultura, da música, da família, das festas, porque o nosso jeito brasileiro de viver, ele é muito único. E isso é uma coisa fenomenal. Eu comecei a perceber muito isso depois que minhas redes sociais começaram a virar o algoritmo me trazendo a reação dos gringos no Brasil. E eu comecei a ver o Brasil com o olhar do gringo e comecei a ver o quanto de coisa maravilhosa tem no Brasil e o quanto eu sentia falta de tudo aquilo. Claro, existe uma infinidade de coisas que precisam melhorar. Não estou alheio a isso em relação à violência, em relação a N coisas que podem ser melhor no Brasil. Mas quando você fica apartado disso, ou seja, quando você está distante de tudo isso que era tão importante na sua vida e de repente você percebe o quanto aquilo era importante, eu acho que para mim foi o maior aprendizado, assim. Hoje senti falta de coisas simples, assim, sabe? O que eu aprendi nesse processo e já linkando com o custo emocional da imigração? Então, tudo isso que o Samuel falou pegou para mim também. Esse inverno especificamente, eu não sei se é porque já ficou na nossa cabeça que seria o último, eu acho que ele foi assim devastador, assim, parece que a gente vai enlouquecer, porque é isolamento real, a gente sabe como é viver isolado. E a gente tinha no Brasil uma vida social muito, muito boa, uma vida social que a gente gosta muito, né? Mas mais do que isso, gente, a gente vai falar daqui a pouco também, mas é o não conseguir fazer as coisas. Então, se vocês falarem, o que você aprendeu sobre si mesma nesse processo? Eu aprendi que tudo que eu queria era o que eu já tinha. Isso foi um grande aprendizado sobre mim, que tudo que eu estava tentando construir aqui era o que eu já tinha no Brasil e que eu não percebia. E é normal não perceber. Muita gente que vai ouvir a gente, que mora no Brasil, nunca vai ter a dimensão, nunca não, né? Mas não vai ter talvez a dimensão do que a gente está falando num nível talvez mais profundo, de outras pessoas que saem do país e voltam ou não voltam, mas sabe, gente, porque a gente só sente falta real a gente só sabe o que a gente vai sentir falta, o que faz falta pra gente, o que a gente gosta, quando a gente perde, quando a gente não tem. Então aquela frase que fala só dei valor quando eu perdi, ela é muito real, é muito real.
Então, isso tudo que o Samuel falou, a cultura, a comida, eu já até mencionei em outros podcasts também, mas não é só questão de ser diferente, né? Porque muita gente pode falar, mas você vai para outro país, você tem que estar aberto à cultura do novo país. Ok, a gente precisa vivenciar outra cultura, porque não tem como, a gente vai vivenciar. Mas, assim, são detalhes que a gente precisa entender se a gente está disposto a abrir mão ou não, sabe? Então, eu comentei agora do efeito manada, que a gente vai indo e não para pensar, não para se questionar, não para entender o que a gente quer, para onde a gente quer chegar. Muita gente fala assim, vocês não voltam mais e tal. A gente fala assim, gente, a gente não está indo para lá com data prevista para voltar. Se tiver bom, a gente fica, se tiver ruim, a gente volta. Então a gente sempre foi muito aberto a isso. A gente nunca veio com um plano de nunca mais voltar ou de se aposentar aqui. A gente veio com um plano muito aberto. E a gente entendeu que não estamos felizes. Então esse é um ponto, né? E aí o que me chama muita atenção dentro desse contexto são as pessoas, né, que eu, no trabalho, por exemplo, os canadenses, quando eu falava, né, eles perguntavam, de onde você é? Eu sou do Brasil. E aí eles falavam muito, o que você está fazendo aqui? Você é do Brasil e o que você está fazendo aqui? E aí, de tanto ouvir isso, gente, sério, assim, praticamente todas as pessoas que perguntavam de onde a gente é, de onde eu era, me falava isso. E aí eu comecei a achar aquilo intrigante. Primeiro, o valor que eles dão, né? Porque eles sabem do clima principalmente, eles sabem que é um país muito bonito, eles sabem da comida que é boa, apesar de não terem experimentado, mas a indignação dele, sabe? Então a gente põe o países de primeiro mundo num topo e eles mesmo, tipo, sabe? Não é assim que eles veem. Então acho que isso tudo também me fez refletir. Queria mencionar, falar um pouquinho, queria que a gente trocasse um pouquinho, Samuel, de ideia sobre a diferença entre viver e sobreviver, porque tem uma grande diferença, né? Muita gente, neste momento, inclusive, gente, imagina, eu vendi todos os móveis da minha casa e veio muita gente aqui, né? Eu conheci muita gente nessa reta final e cada um falando um pouquinho, mesmo que brevemente, um pouquinho também da vida aqui no Canadá. E aí a gente começou a pensar nesse tópico assim, caramba, sobreviver não é a mesma coisa que viver. Então, o que você sente, Samuel, daqui, da nossa vida? Até se quiser fazer um comparativo e tal, mas eu acho que principalmente daqui, assim, o que você acha que dessa diferença de sobreviver e de viver? Eu acho que isso vai de encontro com o que a gente estava falando, que é sobre ser melhor ou pior aqui, né? Porque quando a gente está lá no Brasil, ou aí no Brasil para quem está aí, né? A gente pensa que mudar de país sempre vai ser muito melhor, né? E aí a gente entra na rotina de viver em um outro país, que é muito diferente de viajar, de passear, né? E aí a gente começa a perceber o porquê que é pior, o porquê que é mais difícil. O custo de vida aqui é muito caro. Então, assim, quando você vem para comprar, você vem com dinheiro para comprar, você não vem com dinheiro para viver. E viver é muito caro. Então você começa com aluguel, que é o mais caro aí dos itens. Aí você vai para comida. Aqui, assim, se você for comer comida boa, e aqui comida boa, eu tô falando arroz, feijão, legumes, verdura, carne, essas coisas que a gente come no Brasil, você vai pagar caro. Aqui muita gente às vezes almoça um salgadinho Doritos. Às vezes o almoço é um pão com um donut, né? Um donut ou um pão de forma com manteiga de amendoim ou com geleia ou whatever que eles põem lá. Quando você começa a olhar para isso, você fala, caramba, eu cansei de ir no mercado e pagar numa bandejinha de carne moída, assim, $20, menos que 1 quilo, com certeza, mas eu acho que era em torno de 600 gramas, 700 gramas. Aí você olha assim e fala assim, caramba, cara, como que é caro isso daqui aqui, né? Então, eu acho que a diferença entre viver e sobreviver é isso. Quando a gente olhava para a vida que a gente tinha no Brasil, o que a gente fazia? A gente trabalhava,
de segunda a sexta, das 8 às 5, tinha final de semana, tinha feriado, tinha nosso horário para academia, tinha condições de poder fazer uma viagenzinha para uma praia, para algum lugar, tinha condições de ir para um restaurante, tinha condições de estar com as pessoas que a gente gosta, tinha condições de fazer um pouco de tudo que a gente queria. Lógico que a gente não tinha condições de fazer tudo, porque fazer tudo, né, precisa ter muita grana, mas muita coisa que a gente gostaria de fazer, a gente fazia. E aqui é o completo oposto. A gente se sente muito trabalhando para pagar conta. Eu sei que muita gente no Brasil também vive desse jeito, né? E eu estou falando de uma coisa muito particular nossa, de um privilégio que a gente tinha, graças à nossa profissão, de poder ter esse tempo livre. E aqui a gente perdeu tudo isso. Aqui a gente tinha que trabalhar muito para ter o básico, né? E trabalhar muito cara, final de semana, sábado, domingo, trabalhar até de noite ou começar de madrugada. Então, assim, isso é sobreviver, né? Viver, a gente percebeu que a gente vivia no Brasil. É Aqui no verdade. Canadá a gente veio sobreviver, porque aí é isso, você faz, e no final do mês você fez para quê? Para pagar conta e para comer. A gente olhava e comparava. Bom, lá no Brasil a gente fazia e fazia mais esse monte de outras coisas. Inclusive poder até vir morar em outro país. Eu acho que a gente acaba, né, fazendo esse paralelo, gente, até porque é a nossa experiência, né? Então, eu também faço muito esse paralelo. Aqui no Canadá eu vim sobreviver e no Brasil era o que era quando eu vivia. Então, olha que coisa, né? Quando eu falei pra vocês que eu vim com a expectativa de um senso de liberdade, de fazer mais coisas, de viajar, né, de aproveitar mais, sendo que eu estava talvez próxima até de países que eu queria conhecer. Falei, pô, muito mais fácil para visitar, para tudo. A gente nunca conseguiu viajar com dinheiro do Canadá. A gente viaja com dinheiro do Brasil. E isso foi um outro choque. Eu falei, caramba, as viagens que a gente fez foram com o dinheiro do Brasil, né? Porque eu continuo trabalhando, trabalho em 2 empregos, o Samuel trabalhando de segunda a segunda, eu também de segunda a segunda, porque com 2 empregos não tem como, que é a consultoria e eu trabalho no hospital. Então, assim, aqui a gente trabalhava só sobrava não, a gente trabalhava só para pagar as contas. Não sobrava dinheiro para nada de lazer, absolutamente nada, nem para viajar. As coisas que a gente fez foram todas com dinheiro do Brasil. Então, assim, aí você começa a ver, você começa a pensar e falar assim, meu, pra quê? Eu tenho pouco tempo livre, eu tô trabalhando fora da minha área de atuação, por mais que eu gostasse de trabalhar no hospital, no meu caso, cansaço constante, eu não tenho qualidade de vida, eu não consigo ir para uma academia, eu não consigo comer bem, eu não consigo ter momentos de lazer, eu não consigo viajar, eu não consigo ir para restaurante, a sensação de estar sempre correndo atrás do rabo. E aí você começa a olhar e fala assim, meu, pra quê? Né? E aí vem aquela pergunta que os canadenses me fazem. O que você tá fazendo aqui? Então, até foi chocante, assim, agora, né? Eu até comentei com vocês, acho que no último episódio, mas a hora que eu falei que eu tava saindo e vários falaram, nossa, me leva com você. Aí teve uma outra canadense que eu falei, você nasceu aqui, né? Ela falou assim, nasci aqui, nunca saí daqui, pelo visto vou morrer aqui. Então, tipo, né, olha isso, e tudo certo, né? A maioria das pessoas vai fazer isso, seja no Brasil, seja aqui, não tem nada de errado com isso. Mas assim, eu notei no tom dela é isso, sabe assim? Então, gente, eu concordo com o Samuel, eu acho que o viver para mim não é isso. Não é isso que eu tô buscando da minha vida. E eu jamais ficaria aqui só para falar que estou aqui, entende? Porque o que as pessoas veem não reflete a realidade, a rede social não reflete a realidade. Então, a Juliana tá viajando e tal, mas ninguém sabe se é com o dinheiro daqui, o dinheiro do Brasil ou o dinheiro da onde for, entende? Então, assim, eu acho que é isso. A gente aqui tá sobrevivendo e a gente não quer isso, né, Samuel? A gente quer uma outra etapa para nossa vida. E aí
Dando um spoiler aí dos próximos tópicos, a gente acabou descobrindo aqui que poder de compra existe, mas a possibilidade de compra é uma outra questão. Samuel já deu spoiler, mas ele já era o próximo tópico, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre como é que é na real o poder de compra versus a possibilidade real de compra, né? Então ele até mencionou, a gente tá sim num país onde as compras, mesmo para quem vem visitar, para quem vem viajar, os países aqui, né, Canadá, Estados Unidos, são vistos como os países focados em compra. As pessoas vêm para comprar. E aí é legal também repetir o que a gente já falou, mas a diferença, né, da gente vir viajando de férias é uma coisa, e aí você já separa um dinheiro, faz uma lista de compras. Eu ajudo, por exemplo, meus clientes da consultoria a fazer isso. É totalmente diferente de você viver, de você estar no dia a dia, de você trabalhar, pagar os impostos, que aqui são bem altos, inclusive mais altos que do Brasil, versus o poder de compra e a possibilidade de compra. Eu acho que assim, é interessante a gente deixar bem claro aqui, às vezes até como que funciona a questão do imposto, para entender como que as coisas funcionam. Aqui, por exemplo, quem ganha mais paga mais imposto. O imposto aqui ele é muito focado na renda, ele é diminuído no consumo. Então, por exemplo, você vai pagar em torno de 13% aqui, onde a gente mora em Ontário, de imposto sobre consumo, então tudo que você comprar no mercado, algum produto, algum serviço, 13% de imposto, e sobre a renda, conforme você ganha mais, você paga mais imposto. Dependendo da renda, chega a passar de 50%, né? Onde o Brasil, o teto é 27%. E o imposto sobre consumo gira em torno de 30, 30 e pouco, né? Tudo que a gente acha mais barato aqui são coisas que não tem no Brasil. E o que eu quero dizer com não tem no Brasil? São coisas que são fabricadas aqui, são patenteadas por aqui. O Brasil acaba sendo um mercado secundário de muitos produtos. E entender isso é importante porque num mercado secundário, todo produto que é vendido, ele é vendido como um produto de luxo. Então, por exemplo, quando a Apple vende alguma coisa para o Brasil, ela está vendendo um produto para um mercado secundário onde o produto dela é um produto de luxo. Então o preço vai ser mais alto. Você tem a Nike, você tem a Adidas. O mercado, o foco, não é o Brasil, não é os países subdesenvolvidos. O mercado hoje, o foco é Estados Unidos, Europa e China, que tem um consumo próprio, uma classe média enorme. Então, assim, o Brasil, ele vai assim, é um nice to have. Se tiver condições de vender no Brasil, a gente vende no Brasil. O que eu estou querendo dizer é que, assim, eles vão pôr o preço de um produto de luxo, sendo que aqui são produtos básicos, né? Então, muita coisa você vai achar por um preço inferior por causa disso. Aí a gente percebe que possibilidade de compra é diferente de poder de compra, porque quando você pensa que, devido ao valor hora que você recebe, você vai conseguir comprar um iPhone em X horas, sendo que no Brasil você vai comprar esse mesmo iPhone em X horas vezes 3, começa a entender que, primeiro, a gente não vive de iPhone, e aí o que o iPhone é mais barato aqui, você tem outras coisas muito mais caras. Vou dar um exemplo bobo aqui. Um limão custa 97 centavos. Não é 1 quilo, é um limão. 97 centavos de dólares é quase 4 reais, né? Carne aqui é caríssima. A comida, o aluguel, né? Pensar num aluguel de $2.500, $2.000, é quase 10 mil reais. Isso, um aluguel no Brasil, você pagar isso, você mora numa casa espetacular, né? Lógico, vai depender da cidade, dependendo da localidade, mas a gente mora aqui no interior do Canadá, então, olhando, fazendo uma correlação. Então, assim, existe um poder de compra por causa de uma moeda forte, mas a possibilidade de compra ela é totalmente diferente, ela é quase nula, porque como você não vive de iPhone, você não vive de Nike, nem de Adidas, nem de whatever, você precisa comer, você precisa pagar o aluguel, você precisa pagar as contas de água, luz, telefone. No final do mês, não tem possibilidade de compra. Uhum. Você tem que ter mais grana, você tem que ganhar mais. Eu descobri que, no final das contas, poder de compra é salário bom. Não existe
poder de compra em nenhuma moeda se o seu salário for baixo. Não adianta, não adianta. Muita gente faz a conta do poder de compra em relação ao salário mínimo, do valor por hora ganho aqui e ganho no Brasil. Tá aí, exatamente aí. A diferença é que o valor por hora que você ganha aqui é bem maior do que o valor por hora que você ganha no Brasil. O salário mínimo aqui é em torno de 2.000 e poucos dólares. Se for ver para a realidade brasileira, seria um salário de 5, 6 mil reais. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Então, o poder de compra numa viagem é uma coisa. O poder de compra dentro de você estar vivendo no país, ele já vira possibilidade de compra, porque daí você vai ter que entender dentro do seu orçamento, dentro do seu mês, o que você vai conseguir comprar ou não. A verdade é uma só. Depois de 5 anos aqui, é frustrante saber o quão difícil é você conseguir comprar as coisas aqui, morando aqui, vivendo aqui. As pessoas têm a ideia que você vai ganhar em dólar, mas você vai viver como se você estivesse convertendo para real. E aí você teria um valor muito bom, como você mencionou agora, né? Se fosse converter, teria uma vida boa. Só que você, ganhando em dólar, vivendo em dólar, né? Aqui também está com inflação alta. Aqui, gente, aluguel, mercado e serviços são caríssimos. É o que falou, não adianta comparar só com um iPhone, com um tênis, com não sei o quê. Não vive disso. Se a gente vivesse disso, a gente pagaria bem menos e aí, nossa, beleza, concordo. Mas a gente não vive disso. Abre um parênteses e fala quanto que você pagou na escova para fazer escova no cabelo. A escova era A progressiva, progressiva. quando eu fazia? É, Tanto que eu parei de fazer aqui. Eu paguei $200 na progressiva. eu paguei 80 dólares para cortar meu cabelo. É isso que eu tô dizendo. Então, assim, isso é muito caro. Inclusive, foi até bom no final que eu parei de fazer progressivo, porque eu me recuso a pagar $200 e não desvalorizando o serviço das profissionais, não é isso. Mas, assim, não cabe, gente, no meu orçamento, sabe? Então, eu digo, drena o dinheiro que, teoricamente, seria para esse poder de compra, né? Que não chega na casa de todo mundo. Que não é possível. Não é possível, né? Então, por isso que a gente mencionou a questão da possibilidade de compra. Então, essa não é a realidade. Não é porque você mora fora que automaticamente você vai ter acessos que você imagina ter. Não é assim. Porque tem uma série de coisas que esse valor ele vai sendo compensado com outras coisas que são caríssimas. Então, acho que tem também um pouco dessa questão da ilusão da conversão. E aí a gente fala também um pouquinho dessa questão da falta de perspectiva de crescimento profissional, subempregos. Isso tem, né? Você vai trabalhar no McDonald's, no Tim Hortons, você vai trabalhar numa Home Depot, você vai trabalhar em loja ou de cleaner. Isso você vai acabar achando. Mas e aí? Esse emprego te dá a possibilidade de uma vida que você quer viver? Confortável. Né? Uma possibilidade de poder de compra, uma possibilidade de compra. Não. Então, não dá. Então, assim, acaba sendo frustrante, né? E esses trabalhos, eles têm para imigrante. Agora, você vai tentar entrar na sua área, o Samuel até mencionou já a burocracia, tinha um parto, o processo seletivo é 5 etapas, e teve lugar que ele fez entrevista em janeiro, que retornou tem umas semanas atrás, nós estamos em junho. É completamente diferente. Isso pega também. E acho que uma das coisas também que começou a pesar depois de 5 anos, quase 5 anos aqui, é essa questão da realização profissional também, né, Samuel? Sim. Eu lembro que eu vi um dado interessante, 95% dos imigrantes estão trabalhando, ou seja, 93%, se eu não me engano, estão trabalhando. Ou seja, você tem 7% aí que não conseguem emprego, e desses que estão trabalhando, 30% estão trabalhando na área, ou seja, quase 70% está trabalhando em subemprego. Então, eu acho que isso é interessante porque, assim, quando a gente estava vindo, eu lembro que eu falava, cara, eu faço de tudo, vou lá, vou para construção, não tem tempo ruim comigo, não tenho problema. Se precisar, eu vou e faço isso. Quando você está aqui, não é a sua disposição que vai fazer a diferença, porque você vai lá trabalhar, vai fazer o que for possível, mas aí no final do mês você vai ver que falta. Aí você vai ter que complementar. E olha, aqui
logo que a gente mudou, eu consegui um emprego na minha área. Muita gente chega e tem dificuldade de conseguir um emprego na área. Eu consegui um emprego na minha área relativamente rápido. Eu percebi que nem com o emprego, porque quando você muda são tantos custos, mesmo assim eu precisei complementar fazendo Uber. E assim, a renda era o famoso 6 dígitos, né? Porque tinha uma renda muito boa como desenvolvedor de software aqui, e mesmo assim eu tinha que complementar com Uber, porque dois colleges para pagar, tinha um aluguel caríssimo para pagar, tinha todos os custos que a gente teve com os pets, enfim, começar uma vida nova, tudo, você chega num lugar que só tem parede, não tem nada. Eu lembro até da situação que a gente foi no mercado, compramos comida, chegamos em casa e tipo assim, tá, e agora, como é que faz? Comida não tem panela, como que come a comida? Não tem garfo, não tem faca, não tinha nada. A gente comeu com a mão. Comemos com a mão, que era uma torta lá que a gente pôs no micro-ondas, porque era a única coisa que funcionava. Então, assim, mesmo assim, tinha que complementar a renda. Agora, eu dizia assim, gente, se eu chegar lá no Canadá e arrumar um emprego que me pague $60 mil por ano, eu já tô feito. Nossa, hoje eu olho assim, o que eu falava, assim, é irrisório, porque eu não tinha noção do que era, né? E pós-pandemia e pós muitos eventos que aconteceram aí no mundo afora, que chacoalhou um monte de coisa aqui, o Canadá, ele mudou muito o custo das coisas aqui. Muito, muito. Pós-pandemia, porque eles tiveram que aceitar muitos imigrantes de uma vez, e isso fez com que a inflação subisse, porque você imagina uma demanda que do nada ela aumenta, você não tem como produzir isso, o que sobra é a inflação, o preço vai subir, né? E quando o Canadá recebeu tarifas dos Estados Unidos, muitas vagas de emprego fecharam, muitas empresas tiveram que encerrar ou diminuir muito a produção, porque o 70% do que o Canadá produz é para os Estados Unidos. Com uma tarifa dessa, você perde o seu melhor cliente. É como se você perdesse o seu melhor cliente. Ou não conseguisse vender mais, ser competitivo. Então, assim, todo esse cenário mudou muito as oportunidades que o Canadá dava, né? Então, assim, acaba ficando tudo mais difícil. A gente realmente veio disposto a fazer tudo. A gente não tem preguiça, não tem bracinho curto, não. Mas chega uma hora que começa a pegar. Como eu falei pra vocês, eu tinha expectativa de voltar pra minha área logo, de atuação, e aí não vai, porque precisa dos dois trabalhando e para complementar a renda e tudo certo, tá? Dos dois trabalhando, no Brasil também é assim, e a vida das pessoas é assim. A gente não tem expectativa diferente. Mas eu tô falando trabalhando praticamente 7 por 0. 7 por 0, porque Então, e aí, além disso, não estarmos nas nossas áreas, entendeu? Então, pensa nisso. Está trabalhando mais, ganhando menos e ainda não está realizado profissionalmente. Então, é mais um motivo pelo qual a gente entendeu que aqui não é o nosso lugar. E aí, gente, eu acho que um item muito interessante também, que nesse período que a gente tem falado para as pessoas sobre voltar para o Brasil, a gente se fez essa pergunta, né, e eu vou até comentar aqui com vocês, mas eu acho importante falar sobre a liberdade de mudar de ideia. Porque eu acho que, como eu falei desse efeito manada, as pessoas não param para pensar no que faz sentido para a vida delas e acha que, não, agora eu tenho que ficar aqui ou eu tô preso aqui. Então, por que que a gente, nós todos, por que que a gente tem tanta dificuldade de admitir que o plano que a gente escolheu lá atrás, a decisão que a gente tomou lá atrás, não faz mais sentido para a gente hoje, não cabe mais em quem a gente é hoje. E quando a gente começou a verbalizar essa questão de voltar para o Brasil e tal, muita gente até perguntou: ah, visto tá difícil mesmo, né? E a gente falava: não, a gente tem visto. Ah, mas nossa, tal coisa está difícil. Não, a gente tem. Não é essa a questão. Sabe? Então, assim, as pessoas meio que indignadas. Como assim vocês estão no Canadá e querem voltar para o Brasil? Então, eu acho que muitas pessoas acabam permanecendo em situações que não fazem mais sentido para elas, não cabe mais para elas, não as fazem felizes, porque, né, agora eu já
tô aqui há um tempo, eu já investi tempo. Ai, agora meu dinheiro, agora investi dinheiro aqui. Ah, mas e se eu Ai, mas e se voltar? O eu que que vão voltar? achar? O que que vão achar? Vão pensar que eu fracassei, vão pensar que isso, vão pensar que aquilo. E aí, gente, será mesmo que essas pessoas estão assim com um tempo assim de sobra para pensar na sua vida? Para pensar isso ou aquilo de você? Será que isso talvez não seja importante você olhar para você mesmo e falar por que que eu estou por que que eu estou criando essas armadilhas, vamos dizer assim, para mim mesmo, né? Por que que eu estou talvez com orgulho? Por que que talvez eu estou imaginando o julgamento das pessoas? Então eu acho que muita coisa diz mais sobre a gente do que sobre o outro, né? A gente imagina as coisas, a gente pensa e acha que é verdade absoluta e não necessariamente, né? Então eu acho que até coloquei, né, que o nome do podcast Riqueza Além do Dinheiro, porque a gente está voltando por N motivos. Todos esses que a gente está comentando com vocês são motivos, obviamente. Tirou um peso tão grande das minhas costas, eu estou falando particularmente, o Samuel vai comentar também, mas a hora que a gente decidiu voltar, porque eu acho que era uma coisa que eu já queria, que eu já estava sentindo no meu coração, mas que eu também foi um processo, né? E por isso que eu estou mencionando aqui, porque não foi do dia para a noite, foi um processo, não foi, a decisão foi tomada no início do ano, mas eu já estava sentindo começou a incomodar, começou a falar, mas por que isso? Mas por que que eu estou pensando isso? Mas por que que eu estou indo por esse caminho se está totalmente contrário aos meus valores, ao que eu quero para minha vida daqui para frente, né? Então, a gente fala sobre a riqueza, ela vai muito além do dinheiro. Eu acho que o custo de viver longe de quem a gente ama estava muito mais caro, né, do que todo o investimento que a gente fez aqui. Eu acho que assim, olhando para o aspecto particular da nossa vida, a gente chegou numa constatação de que a gente vivia melhor no Brasil, baseado em tudo que a gente já até explicou, como que era a nossa vida lá e como que era a nossa vida aqui. Uma vez que a gente veio para cá para ter uma vida melhor, se a gente está tendo uma vida pior ou piorada, não faz sentido ficar aqui. Eu vou ficar aqui para quê? Porque assim, eu brinco que tem uma frase que eu falo que é: quer morar fora é que nem ter filho. Tem que querer muito e mesmo assim é muito difícil. Então, se você quiser um pouquinho, vai ser difícil demais. Então, morar fora foi uma experiência que a gente queria. Quem somos nós para dizer se você deve vir ou não? Isso é uma coisa muito particular. Eu acho que tem alguns perfis que fazem muito sentido vir, sim, e tem outros que eu acho que não faz sentido nenhum. E eu percebi que o nosso perfil era um perfil que era positivo de vir por causa da minha profissão, né? Mas como o cenário mudou completamente, né, nem isso já era mais, como que posso dizer, uma certeza, né? Não que houvesse uma certeza, mas Deixou de ser um ponto positivo na balança, deixou de né? ser, porque aí, assim, depois de um tempo que você está aqui, que você tá fazendo trabalhos paralelos à sua profissão, você começa a se pensar e falar assim, cara, poxa, não faz sentido. Então, para que eu vou continuar? Para quê? E não é que a gente não pode ficar aqui. A gente pode, isso que a Juliana estava até dizendo, que muitas pessoas se espantam porque quando falam assim, vocês estão indo embora porque não tem visto para ficar? Não, a gente tem o PR. Mas vocês estão indo embora porque não conseguiram fazer alguma coisa do processo de visto. Não, a gente está indo embora porque a gente chegou à conclusão de que continuar aqui, vivendo essa vida de um trabalho paralelo à nossa profissão, para a gente não faria sentido, né? Porque aí você começa a sentir falta de quem você é. Poxa, a profissão, ela é uma parte importante da sua vida. O que você faz. A gente teve oportunidade de escolher uma profissão que a gente gosta de fazer. Então isso faz a diferença, sabe? Então eu acho que dentro da nossa constatação a gente percebeu que enquanto estava bom ou enquanto a gente acreditava que poderia ficar bom, a gente ficou.
Quando a gente viu e entendeu que, olha, a gente está sempre pensando que daqui a pouco vai melhorar, daqui a pouco vai melhorar, e passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, e a coisa não melhora, tem uma hora que você tem que tomar uma decisão. E assim, a nossa decisão foi muito baseada no que a gente quer para a nossa vida. E só, pura e simplesmente. Ah, mas vocês vão voltar para o Brasil, mas nossa, mas por que vocês não tentam mais um pouco? Tentar o quê? A gente ficaria aqui para pegar a cidadania, para viver desse jeito que a gente está vivendo, a gente não ia querer viver, e aí eu vou ter a cidadania de um país que eu não vou nem querer estar. Sim, não faz sentido. Então, a única coisa que fez sentido mesmo depois que a gente fez a nossa última viagem para o Brasil, eu acho que muitas fichas caíram e a gente percebeu que, tipo assim, cara, é lá. Nosso lugar é lá. E aí, gente, assim, né, juntando essa questão, né, do trabalho, juntando a questão da falta da cultura, da comida, do sol, o inverno é um porre. É muito bonito você visitar o país com neve, realmente a paisagem é linda. Agora, você viver, você trabalhar, você dirigir, você precisa sair, fazer Limpar o carro compra, de limpar o manhã, carro de manhã, limpar a neve da porta de casa, com vira um 400 barro. roupas para comprar um pão, você desiste de comprar Nossa, um você pão. desiste de comer porque você tem que se encapotar, isolamento social, saúde mental, sabe? É um Escuro. combo. O sol vai Escuro. embora 4 horas da tarde, nasce 8 horas da manhã. Meu A gente tem Deus. muito tempo de escuridão aqui, assim como também no verão o sol vai até, escurece quase 10 horas da noite, É, mas você tem isso o quê? 4 meses por ano? 4, 5, Nem dá nem 5. Então, assim, é um combo de coisas, né? E como a gente falou várias vezes, no nosso momento de vida. Então, agora o Gui saiu de casa, somos só nós dois, a gente não tem filho pequeno, a gente já tem filho criado. Então, talvez, né, quem tá numa condição de filho na escola, se eu quisesse que meu filho aprendesse 2 línguas, fosse numa escola bilíngue, no Brasil seria caríssimo, aqui não tem curso de escola. Enfim, se fosse um outro cenário, a gente poderia até pensar, mas não é, no nosso caso não vale a pena, entendeu? E olhe lá, né, Samuel? é. E olhe lá. Bom, e aí a gente, né, eu queria falar um pouquinho também sobre essa redefinindo sucesso e fracasso, porque isso eu acho que também acaba fazendo parte da estrutura da nossa decisão de ficar ou de ir, sabe? Porque a gente fica, muitas pessoas, né, a gente talvez até no passado associava o ficar aqui a sucesso e ao ir embora a fracasso. E tipo, gente, não penso assim, muito pelo contrário. Pra mim tá sendo sucesso ir embora, entendeu? E tava sendo fracasso ficar aqui. Então, eu até achei engraçado que uma amiga até falou, né, quando ela comentou com a mãe dela, a Ju tá indo embora pro Brasil, a mãe dela falou, nossa, coitada. Eu falei, viu, ela deveria ter dó de mim aqui. Aqui ela deveria ter dó de mim, não no Brasil. Não no Brasil, que eu tô com o meu povo, com a minha gente, fazendo as coisas que eu quero fazer, trabalhando na minha área e fazendo as coisas que a gente acredita dentro dos nossos valores, sabe? Então, acho que é o redefinindo mesmo esse conceito de sucesso e fracasso, porque isso é muito individual, isso é muito particular, isso não tem, tipo, isso é sucesso para você. Para mim não é sucesso. Isso aqui, nossa, que derrota, isso é um fracasso. Isso é um fracasso para você. Para mim não é, para o outro não é, entende? Então acho que é um pouco disso, assim. A rede social, ela potencializou muito a questão do consumo. Eu acho que num mundo onde você é o que você tem, o sucesso é a sua possibilidade de conseguir comprar coisas, né? Quando você vem para cá, você acaba comprando mais do que você compraria no Brasil, mas você percebe também que depois de um tempo, assim, essa coisa do comprar, ela meio que se torna uma coisa comum. E aí você percebe que, tipo, o sucesso é ter essa marca de roupa, é esse tipo de telefone, esse carro, é isso que é o sucesso. Se vê com algumas dessas coisas na mão e você fala assim, caramba, eu não me sinto tendo sucesso nenhum só porque eu tenho mais uma coisa, né? Uhum. E, lógico,
dentro dessa ideia de que a gente teve essa possibilidade de poder passar por isso e poder entender, eu sei que essa realidade ela está muito longe, muito distante de muita gente, então também não quero aqui menosprezar aqui a ideia e a vontade das pessoas que têm de fazer isso. Estou falando dentro de uma vivência que a gente teve, né? Eu acho que hoje, para mim, sucesso está muito mais ligado com estar em paz, estar satisfeito, do que querer cada vez mais. Eu acho que a nossa volta para o Brasil ela é uma volta em busca de um sucesso de uma vida que a gente já conheceu. E isso é muito maluco. A gente olha para trás e fala assim, a gente sabe o que é ter sucesso. Ter sucesso era ter aquela vida que a gente tinha. O que faltava para a gente entender isso era entender o que era valioso para a gente. E aí, quando a gente veio para o Canadá, que a gente começou a sentir falta das coisas, a gente começou a perceber o que era valioso. E o valor aqui ele é muito relativo, ele é muito de cada um, mas o valor para a gente, ele está além do valor monetário. Logicamente, gente, dinheiro é importante, todo mundo precisa de dinheiro, a gente precisa ter uma vida, e não estou aqui querendo dizer que dinheiro não é importante, mas dentro de um aspecto de importância, ter dinheiro para comprar, pura e simplesmente, não faz da nossa vida um sucesso. E isso que eu estou falando de uma forma, né, como que se a gente comprasse muita coisa aqui, mas assim, dentro de uma realidade de alto consumo que são esses países, você tem formas de compra, que aqui tem as liquidations, que são lugares que a compra, o volume é tão alto que eles precisam sempre estar repondo estoque, então você vai ter o outlet do outlet, a liquidation do outlet, você vai ter assim, eles vão diminuindo o preço do produto a ponto de ser acessível para qualquer um. Então aí você vai lá e vai comprar mesmo a camisa da Nike por $10, porque ela é a coleção de 2023 e eles precisam desovar aquilo. E aí assim, você compra uma coisa, compra outra, e aí você fala, tá, legal. Quando a gente foi pro Brasil, que a gente passou 10 dias lá, a gente acho que passou 10 dias de puro sucesso. Do que significa sucesso. O que também, a gente também estava de férias lá, não vai ser exato. a vida rotina, vai entrar na rotina lá também. A gente, na verdade, a gente viveu lá 40 viveu lá anos, 40 anos, né? Então a gente sabe Você todas as viveu dificuldades. mais de 40, eu vivi menos. Ah, Samuel. Mas, dentro dessa questão, a gente sabe de onde a gente veio, a gente conhece toda a realidade do Brasil e a gente percebeu o que a gente perdeu. Eu sempre falei assim, quando você vai para outro país, você vai trocar pacotinhos. Então você vai ter o pacote daquele país, ou seja, aqui no caso Canadá. Você vai ter o pacote Canadá e você vai perder o pacote Brasil, né? Tanto a gente volta para o Brasil, a gente ganha o pacote Brasil e perde o pacote Canadá. Então assim, não dá para ter tudo. Não vai ter tudo, não vai ter tudo e não vai ter tudo mesmo. Não adianta. Então assim, dentro dessa balança de ganhar e perder, depois de 5 anos a gente pesando tudo, pesou muito mais pro Brasil. O Brasil ganhou e é isso. Bora pro Brasil, assim, feliz da vida, com todos os desafios que vão ter no Brasil, com tudo que a gente já sabe, o que acontece, o que não acontece. Adaptação também, né? Readaptação, mas mesmo assim ainda, só de a gente pensar em alguns aspectos aqui, que o que me vem na cabeça que mais rápido é comida, não sei porquê. Porque a gente come mal aqui, porque a gente é um desespero, é tudo ruim. Aí você fala, meu Deus do céu, meu Deus. É um caos aqui. Bom, e a nossa expectativa, então, ao chegar ao Brasil? Qual que é a sua expectativa com esse retorno? A gente, né, diante de tudo que a gente aprendeu, da nossa vivência hoje, o que a gente está levando para o Brasil, o que a gente espera ao chegar no Brasil, né? E a gente caminhando para o encerramento aqui. Eu acho que, assim, na minha ideia de expectativa para o Brasil, eu sinto que no Brasil eu sou valorizado mais do que eu sou aqui. Aqui, como imigrante, independente do que for,
você ainda é um imigrante. Você vai estar num outro país e você vai ter as suas chances dentro do seu perfil imigrante. Então, assim, você percebe que, em muitos casos, vou dar um exemplo simples aqui. Se um canadense conhece outro canadense e indica para uma vaga, eu, como imigrante que não conheço ninguém para aquela vaga, por exemplo, eu já vou ser descartado de cara. Tem um valor você ser do seu país, você estar no seu país. Então, para mim, por exemplo, voltar para o Brasil vai ser me sentir valorizado dentro da minha profissão, dentro da minha experiência. Então, isso para mim já vai ser um ganho assim imenso, porque é muito ruim aqui, às vezes você se sente até pior do que você realmente é, sabendo do seu potencial, mas você sente que, tipo assim, poxa, o que está faltando? E aí você percebe que está faltando é que, cara, tem uma fila, e essa fila, ela prioriza alguns, e isso é natural. Um canadense, se ele puder contratar um canadense, ele vai contratar um canadense, porque por causa da cultura, por causa do papo, por causa das coisas incomuns. Isso é natural. Não estou falando que existe uma xenofobia, que existe também, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, dentro dessa fila, a partir do momento que existia um canadense, a sua chance de ser o segundo lugar é grande. Então, voltar para o Brasil é voltar a me sentir em primeiro lugar, né? Sentir aonde eu pertenço. E isso é valiosíssimo. É verdade, eu concordo. Que hoje, né, igual você falou, dentro das nossas profissões, aqui a gente vai fazer qualquer coisa, aqui a gente não é ninguém, a gente consegue ter uma boa renda dentro das nossas profissões, viver uma vida tranquila, dentro do que a gente acredita, dentro, né, do que faz bem pra gente. A gente tem um outro conceito de relação, de visão de consumo, né, de valores pessoais. A gente também está levando, né, daqui para lá várias coisas, né? Então, a gente obviamente teve muitos aprendizados, não só de aprender outra língua. Eu acho que eu tô com 45 agora, se tivesse que estudar inglês no Brasil, eu não ia aprender outra língua. Então, a gente vivendo aqui, a gente está levando isso, a experiência internacional, né, o crescimento pessoal também, somos outras pessoas, maturidade. E a expectativa do que a gente quer agora para a nossa vida, né, para o Brasil, falando até um pouco da nossa volta, a gente tem sim um plano de volta, né, o que a gente quer fazer, o que a gente busca para a nossa vida, obviamente, provavelmente vocês vão acompanhando aqui pelos episódios, mas para a gente encerrar, queria que a gente falasse um pouquinho o que cada um diria para quem sonha em migrar. Vou tentar fazer aqui traçar aqui um perfil que eu acho que seria interessante para vir e perfis que eu acho que não seria interessante para vir. Se você tem uma profissão no Brasil que ela é pouco valorizada, ela acaba não pagando bem, e essa profissão no Canadá ela é valorizada e ela vai te dar uma vida melhor, eu acho que a chance de você ter sucesso aqui, e sucesso aqui no sentido de você sentir que você está progredindo, são profissões, por exemplo, eu diria caminhoneiro, eu diria pessoas que trabalham com construção, seja ele eletricista, carpinteiro, serviços, serviços em geral é bem valorizado aqui. Dentro dessa lógica, eu acho que na área da saúde, a enfermeira ela vai acabar tendo uma vida aqui com uma renda que talvez ela não tenha no Brasil, mas o pedágio a pagar é alto. Né? Isso aí, o pedágio é alto. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que não significa que se você tiver outra profissão, você não tem chance. Não, não é isso. Eu só estou pensando aqui no quê? Que se você for vir para cá, por exemplo, você é um advogado, você é um médico, você é um engenheiro que tem já uma experiência e você está numa profissão que te paga bem. Você ir para outro país para ter um subemprego
e achar que isso vai ser melhor, Eu também não iria, não. eu vou te dizer que, a não ser que você não goste da profissão e você queira fazer algo completamente diferente, a chance de se frustrar é muito grande. É. Eu vi histórias de gente aqui que era piloto de avião no Brasil e veio para cá para dirigir caminhão. Gente, se a profissão motorista pagasse bem, eu seria motorista tranquilamente, adoro dirigir, não vejo problema nenhum, não estou diminuindo em nenhum momento a profissão, né? Que inclusive é tão importante no Brasil. O que eu estou querendo é fazer uma comparação entre o quanto que você pode ganhar no Brasil e o quanto que você pode ganhar aqui, e mesmo até sem fazer essa jogada de moeda aqui, falando de vida real, o quanto seu salário vai valer aqui e o quanto seu salário vale no Brasil. Então, assim, se você tem um salário bom no Brasil, talvez vir para cá vai ser só te frustrar. Agora, se você quer vir aqui também, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou whatever, e não estou feliz com a minha profissão, e eu queria mesmo era ser marceneiro, e eu vou para o Canadá para ser marceneiro. Ótimo. Aí você está fazendo a escolha certa. Eu vou para o Canadá porque eu quero ter uma profissão que me cobre menos mentalmente, eu quero fazer uma coisa mais manual, e ótimo. Agora, falando especificamente de retorno financeiro, se a sua ideia é vir para cá com uma profissão boa no Brasil e vir para outro país para fazer qualquer tipo de trabalho achando que você vai ter uma vida melhor, você vai se frustrar. Porque daí você vai perceber que dinheiro no Brasil, com salário bom no Brasil, você tem poder de compra. Hoje, olhando para trás, se eu pegar o meu salário que a gente saiu do Brasil em 2021 e converter ele para dólar, para a atual situação nossa hoje, eu ganhava mais em dólar no Brasil do que aqui. E isso dá mais do que... Você ganha aqui em dólar. Isso. Sim, isso, sim. Exatamente. Sim. Você entendeu? Dá mais até do que nós dois ganhávamos juntos em dólar. Poxa, beleza, lógico que tem... mas eu quero saber como que é morar fora, eu quero... Pô, legal, eu acho que tem tudo isso também. De repente, o prazo para você vir para cá, se você quer ter uma experiência morando fora, entender como é que vai ser muito menor do que, por exemplo, foi o nosso prazo de 5 anos. Então... Eu acho que o que eu diria, né, de novo, a gente repetindo aqui, mas cada história é única. Eu acho que nos pontos que o Samuel falou eu concordo. Eu acho que o Canadá pode ser excelente para algumas pessoas e não fazer o mínimo de sentido para outras. Vir para cá para começar a ter outras questões que você nem imagina e que aí você vai começar a entender que você fala, vale qualquer preço? Vale qualquer custo para morar fora? Vale tudo? Vale sua saúde física, sua saúde mental, vale você não ter lazer, vale você trabalhar 7x0, vale tudo isso? Aí você tem que se perguntar, né? Então acho que o mais importante é alinhar a sua decisão com o seu momento de vida. Eu falei aqui do nosso momento de vida, né? Filhos criados, nós dois e tal. Eu até comentei com uma amiga hoje, eu falei, nossa, olha, tá essa mudança, e aí a gente vai falar um pouquinho agora disso no quadro, mas assim, gente, é muito desgastante. Eu falei, nossa, eu não quero mais fazer mudança de país na minha vida, olha, a não ser que assim, você vai ser muito sensacional, muito essencial, senão eu não quero mais fazer, a gente quer ir pro Brasil e ficar quietinho, sabe assim? Então acho que é assim, se você quer vir, venha, e renove sempre o que te motivou a tomar essa decisão de migrar. Tenha isso sempre na sua mente fresco, porque a rotina vai te engolir, como em qualquer lugar, mas aqui você vai ter outros agravantes, tanto de clima, quanto de língua, quanto de oportunidades, quanto de N situações. Então tem toda situação que já não é fácil, ainda tem um agravante todo cultural e tudo mais, né, da forma com que o país anda, com que a burocracia e tudo mais. Então acho que assim, renova e se motive meio que assim, sempre, porque não vai ser fácil, né, então jamais quero desmotivar ninguém, quer vir para ter experiência, quer vir para, seja o motivo que for, venha, mas tente se preparar o máximo possível, financeiramente e emocionalmente. Venha já fazendo análise, venha com o seu terapeuta, porque você vai precisar. Acho que é isso, gente. Então,
Para encerrar, vamos para o quadro Fale o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, que eu vi, que eu li, que eu vivi e que me fez refletir. A gente está nesse tópico diário da mudança, porque hoje, no dia que está saindo esse episódio, nós estamos há 4 dias de voltar para o Brasil. Então a gente está fazendo meio que um status da mudança aqui para vocês. Então, para atualizar, eu saí do hospital sexta-feira passada, definitivamente. Foi um misto de sentimentos, porque como eu falei, apesar de não estar na minha área, era um trabalho que eu gostava muito de fazer, né? E principalmente, gente, com pessoas muito queridas, com pessoas assim que fizeram toda a diferença para tornar esses 2 anos da minha vida um pouco melhores do que eles estavam sendo, né? E pelo menos nesse sentido do trabalho em si. Então foi um misto de sentimentos. Teve um dia que eu estava super emocionada, eles também, milhares de tchauz, milhares de abraços. Então tudo é um processo, né? A gente fez final de semana agora que passou a mudança do Gui. Eu tô num processo mais sentimental também, o Gui também está, a gente está num processo delicado, de cuidado, e que não é fácil por N motivos. Acho que, Samuel, comenta um pouquinho como é que tá esse dilema das malas, o que você comprou para levar para o Brasil, que você acha que fez sentido para você. E a gente tá, gente, nessa contagem regressiva, né? Estamos quase! Não sei o que há de ser. Vocês vão acompanhando aqui. A gente já teve que. Eu já tô no máximo de mala extra, gente. Eu não posso mais comprar mala extra. Vocês têm noção? E o Samuel, o que você tá levando? Conta aí. Eu tô levando desespero e desilusão. Não, assim, é diferente porque quando a gente veio pra cá, a gente falou, vamos se desfazer de tudo que a gente vai comprar tudo lá. E aí, voltando pro Brasil, a gente tem algumas coisas que a gente fala assim, vamos levar daqui, porque lá vai ser mais difícil ou vai demorar mais pra gente comprar. É aquilo, né, de você querer levar tudo que é possível, mas tudo que é possível dentro de uma mala, às vezes fica quase impossível. Uhum. E aí esse é o dilema que a gente está vivendo hoje. Tentar fazer caber tudo em 5 ou já tá 6? Não, é 3 malas grandes cada um, né? Meu Quer dizer, Deus. você é 2, você tá com 2 malas grandes, eu tô com 3, que é o máximo que pode ter. E aí tem a mala pequena e mais a mochila. E você E tem os mais os equipamentos de instrumentos som. ainda. Porque o que ele tá comprando, que pra ele faz sentido, são os equipamentos de música, né? Eu quero montar um estúdio lá no Brasil, aqui essas coisas acabam sendo mais baratas, então assim, eu tentei na medida do possível o que era pequeno levar, muitas coisas que eu gostaria de ter comprado ou eram grandes ou eu não tinha dinheiro, ou as duas coisas, então eu tô levando o que eu consegui comprar e o que cabia na mala. É isso, tá? Estamos com o dilema das malas, tentando fazer caber. O que eu comprei pra levar, o meu não tem nada de coisa assim grande de equipamento. Eu comprei um tênis, eu comprei a mochila que eu queria. Minha mochila tá voó, aquela que dá pra enfiar um monte de coisa. Comprei shampoo, comprei creme, comprei base, sabe essas coisinhas que às vezes não vou comprar lá o que eu chegar no Brasil, já quero ter isso, e até porque é mais caro lá, mas coisinhas básicas assim, sabe? Minha carteira, então coisinhas mais tranquilas assim que dá pra levar, porque assim, parece que eu tenho um monte de coisa, tá? Não, a gente já é um pouco mais minimalista, assim, vou ser bem sincera com vocês, eu não tenho absurdamente tanta coisa, mas mesmo assim não cabe uma vida em mala, gente, não cabe. Então eu tô deixando algumas coisas com o Gui, por exemplo, algumas coisinhas de decoração, que aí tem um apego sentimental, eu tô deixando com o Gui, porque daí a gente vem ano que vem, vou vir com mala vazia para poder levar, né? Então eu tô deixando no Gui alguns quadros que eu quero levar, não grandes, né? Pequenos, mas eu quero levar, não cabe agora. Tô deixando a cafeteira,
a gente está deixando coisinhas de decoração que a gente gosta. Então, o restante a gente precisou vender, se desfazer, porque não tem como levar. É isso. Eu pensei em levar uma air fryer, não cabe. Imagina, né, Samuel? Imagina. Levar uma TV, levar uma geladeira. Não, até parece. Então é isso, gente. Estamos nesse dilema agora de caber as coisas na bagagem. A gente, de hoje, estamos a 4 dias de embarcar. Acompanhem lá nas redes sociais, tá? E sigam a gente, aproveitando, sigam a gente nas redes sociais, julianabilia.rad. Se esse episódio você gostou, você conhece alguém que quer morar fora, compartilha, comenta o que vocês acharam, do que a gente comentou que fez sentido para vocês ou que não fez sentido para vocês. Comenta aqui que a gente vai ficar feliz em saber, tá bom? É isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Quer falar tchau, Samuel? Tchau, Samuel.